Meu nome é Helena Vasconcelos, e desde que nasci, o peso do meu sobrenome foi maior do que o amor que recebi. Cresci cercada por vinhedos, mansões e empregados que abaixavam a cabeça ao ver meu pai passar, mas dentro daquela casa o silêncio era mais gelado do que o mármore das colunas. A cada manhã, o som do relógio de parede parecia marcar o compasso das nossas obrigações, e não da vida. Meu pai, Eduardo Vasconcelos, acreditava que emoções eram falhas humanas. Chorar é para quem não tem disciplina, dizia ele, enquanto ajustava a gravata em frente ao espelho dourado do escritório. Minha mãe, Amélia, repetia suas palavras como um eco, escondendo a própria tristeza sob sorrisos ensaiados. Não o contrarie, Helena. Seu pai só quer o melhor para você. Eu cresci tentando ser o melhor. Não o melhor por mim, mas por ele. Aprendi a falar com elegância, a sorrir sem mostrar demais os dentes e a caminhar com a postura de uma princesa em um reino que nunca me pertenceu. Cada vez que tirava uma nota alta, meu pai erguia o olhar do jornal, murmurava um breve bom trabalho e voltava à leitura. Eu fingia que aquilo era suficiente. À noite, trancada no quarto, escrevia em um caderno escondido que chamava de meu refúgio, um lugar onde eu podia existir sem julgamentos. No fundo, eu sonhava com algo que naquela casa soava como um pecado: liberdade. Sonhava em poder errar, em poder ser humana. Enquanto meus colegas de escola falavam sobre festas e paixões, eu estudava jurisprudência e memorizava discursos que meu pai queria ouvir. O amor, para mim, era um conceito distante, algo que eu só lia nos livros. Quando fiz 18 anos, chegou o dia do exame de admissão para a universidade. Passei noites sem dormir, revisando textos, lendo artigos, buscando uma chance de provar que eu podia mais do que seguir um roteiro. Quando o resultado saiu, chorei sozinha no banheiro. Havia sido aprovada na Faculdade de Direito da USP. A melhor do estado. Por um instante, acreditei que ele ficaria orgulhoso. Entrei em seu escritório tremendo. Ele estava sentado atrás da mesa de madeira escura, cercado por diplomas, troféus e uma aura de autoridade que parecia esmagar o ar. Pai, eu consegui, disse, estendendo a carta de aprovação. Ele leu, silencioso, e então levantou o olhar para mim. Ao menos uma de nós não manchou o nome da família, respondeu. Nenhum abraço. Nenhum sorriso. Apenas um aviso: lembre-se, Helena, Vasconcelos não erra. Vasconcelos vence. Minha mãe entrou logo depois, perfumada, com um colar novo reluzindo no pescoço. Sua partida será um evento. Vamos convidar a imprensa local. As pessoas precisam saber que a filha de Eduardo Vasconcelos foi aceita na melhor faculdade do país. Eu engoli o nó na garganta e apenas assenti. Aquele jantar de despedida não era sobre mim, era sobre o nome da família. Naquela noite, vesti um vestido azul que minha mãe escolheu. Todos os convidados brindaram a minha conquista, e meu pai fez um discurso sobre como a educação transforma, mas o sangue define quem somos. Lembro do aplauso falso, dos sorrisos vazios e de como, no fundo, eu me senti invisível. Ninguém perguntou o que eu sentia. Ninguém me desejou sorte. Era como se eu estivesse sendo enviada em missão, e não para viver minha própria história. No dia seguinte, acordei cedo. Coloquei o diploma do colégio e algumas roupas em uma mala pequena. Quando desci as escadas, encontrei meu pai na sala, com uma xícara de café nas mãos. Não me traga vergonha, foi tudo o que ele disse antes de me entregar um envelope com dinheiro. Minha mãe me acompanhou até o portão e murmurou: lembre-se de quem você é. Eu quis responder: alguém que vocês nunca conheceram, mas apenas sorri e entrei no carro. A estrada era longa e cercada por vinhedos dourados. O sol nascia devagar, pintando o horizonte com tons que pareciam prometer um novo começo. Pela primeira vez, respirei sem medo. Enquanto via a mansão ficando pequena no retrovisor, percebi que aquele não era um adeus, era o primeiro passo da minha libertação. E, mesmo sem saber, naquele exato momento, o destino começava a traçar o caminho que mudaria tudo. A vida em São Paulo me engoliu de um jeito que no começo assustou, mas depois me libertou. As ruas largas, o barulho constante, o cheiro de café e gasolina,
Tudo era diferente da minha cidade natal, onde até o vento parecia pedir permissão para soprar. Aqui, ninguém me conhecia como a filha do Sr. Vasconcelos. Eu era apenas Helena, uma garota com livros demais, dinheiro de menos e um coração faminto por significado. O início foi duro. O apartamento que consegui dividir com 2 colegas era pequeno, abafado, e as paredes pareciam tão finas que eu escutava até os sonhos dos vizinhos. Dormia pouco, estudava muito, e trabalhava como estagiária em um escritório de advocacia que tratava os alunos como sombras. Eu chegava antes de todos e saía por último, só para não ter tempo de pensar em como me sentia sozinha. Mas com o tempo, a cidade começou a me acolher. Passei a gostar do som dos carros, do cheiro da chuva no asfalto e da liberdade de poder errar sem ser observada. Quando andava pela Avenida Paulista, misturada à multidão, sentia que podia ser quem quisesse. Pela primeira vez na vida, eu respirava por mim. Foi em uma tarde chuvosa de setembro que minha história mudou de rumo. Eu participava de um congresso jurídico, o tipo de evento em que os alunos só servem para preencher cadeiras vazias, quando o destino decidiu brincar comigo. Durante o intervalo, eu deixei cair uma pilha de papéis no saguão. A maioria passou direto, mas um homem parou para me ajudar. Ele usava um terno escuro, mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar. Havia algo diferente nele, algo que misturava calma e curiosidade. Parece que a gravidade tem algo contra advogadas em formação, ele disse, rindo enquanto me ajudava a recolher as folhas. Sorri de volta, meio sem graça. Ou talvez ela só queira testar nossa paciência. Conversamos por poucos minutos sobre o congresso, sobre a correria, sobre a vida, mas foi o suficiente para que algo dentro de mim se acendesse. Só quando chamaram o nome dele no palco percebi com quem estava falando, Alexandre Monteiro, empresário renomado, dono de uma das maiores corporações do país. Eu o conhecia de nome, todos conheciam, mas ele falava comigo como se fôssemos velhos conhecidos. No final do evento, ele se aproximou novamente. Posso te oferecer um café? Prometo não falar sobre negócios. Hesitei. Eu, uma simples estudante, tomar café com um homem que provavelmente poderia comprar metade da cidade? Mas havia algo em seu jeito, uma leveza que contrastava com o peso de tudo o que eu conhecia. Aceitei. Sentamos em uma cafeteria próxima. Enquanto chovia lá fora, ele me contou sobre sua vida de um jeito simples, quase tímido. As pessoas acham que ter dinheiro é ter liberdade, mas às vezes é o contrário. Quanto mais você tem, menos pode ser quem é. Eu fiquei em silêncio por um momento e respondi, então talvez sejamos parecidos. Eu nasci em uma casa rica, mas nunca me senti livre também. A partir daquele dia, começamos a nos encontrar com frequência. No começo, eram conversas rápidas, sempre com uma desculpa, um café, uma palestra, uma coincidência qualquer. Depois, os encontros começaram a ter outro motivo, nós dois. Ele me ouvia como ninguém jamais tinha feito. E quando eu falava sobre meus sonhos, ele não ria nem me corrigia, ele acreditava. Você ainda vai ser uma grande advogada, Helena, ele disse uma noite, quando me deixou em casa depois de um jantar simples. E quando isso acontecer, quero estar na plateia, aplaudindo de pé. Com o tempo, percebi que estava me apaixonando. Não por sua fortuna, mas pelo homem que existia por trás dela. Alexandre era o oposto de tudo o que aprendi a admirar. Não fazia questão de mostrar poder, não precisava dominar ninguém, e me olhava com uma ternura que desarmava até as feridas que eu fingia não ter. Houve um momento, em um passeio pelo Parque Ibirapuera, em que ele segurou minha mão pela primeira vez. Você parece fugir do mundo, Helena, disse, olhando para o lago. Mas o que você procura? Fiquei em silêncio por um tempo, até responder, procuro um lugar onde não precise esconder quem sou. Ele sorriu e apertou minha mão. Então fica comigo. Naquele instante, tudo o que eu acreditava sobre amor e segurança desmoronou. Eu, a herdeira perfeita, filha do homem que controlava cada gesto meu, estava apaixonada por alguém que minha família jamais aceitaria. Mas o coração não se curva sobre nomes, e o destino, esse sim, já havia escolhido o caminho que eu tentava evitar.
Naquela noite, enquanto caminhava de volta para o meu apartamento, o vento frio me fez arrepiar. Olhei para o céu de São Paulo e, pela primeira vez, não senti medo do futuro. O mundo era grande demais para caber dentro dos limites do orgulho dos Vasconcelos. Eu ainda não sabia, mas aquele amor seria minha ruína e minha salvação ao mesmo tempo. A formatura chegou como um sonho distante que, de repente, se tornou real. O diploma nas minhas mãos parecia pesar mais do que eu esperava, não pelo papel, mas pelo caminho que percorri até ali. Eu me olhei no espelho antes da cerimônia e quase não me reconheci. Havia força no meu olhar. Eu já não era a menina que saiu de casa com medo. Era uma mulher que aprendeu a sobreviver, a amar e, principalmente, a escolher por si mesma. Mas havia um segredo que crescia dentro de mim, silencioso, pulsando sob minha pele. Eu estava grávida. Descobri algumas semanas antes da formatura, e o susto me paralisou. Lembro de olhar o teste em minhas mãos e sentir o coração bater como um tambor. Senti medo, sim, mas também uma estranha felicidade. O amor que eu e Alexandre vivíamos agora tinha uma forma, um sentido. Ele reagiu com a serenidade que sempre teve. Isso é uma bênção, Helena, disse, segurando meu rosto entre as mãos. Não há nada que me faça mais feliz. Eu chorei, aliviada, mas por dentro uma sombra crescia, meus pais jamais entenderiam. Mesmo assim, decidi que não esconderia. Havia vivido a vida inteira me curvando ao medo deles. Não faria isso com o meu filho. Quando a notícia da minha formatura chegou à cidade, meu pai ligou. Sua voz era a mesma de sempre, fria, calculada. Esperamos você para o jantar. Será uma honra receber a nova advogada da família Vasconcelos. Eu sabia o que aquele convite significava. Um espetáculo de orgulho, aparências e falsos sorrisos. Mas, desta vez, não seria eu quem vestiria a máscara. Voltei para o interior num fim de tarde chuvoso. As estradas pareciam as mesmas, mas algo em mim havia mudado para sempre. Quando o portão da mansão se abriu, senti o velho cheiro de perfume caro e hipocrisia. Minha mãe veio ao meu encontro com o mesmo sorriso ensaiado de sempre. Minha filha, que linda! Como o tempo passou. Eu a abracei, mas não senti calor. O ar entre nós ainda era o mesmo, tenso, frágil e distante. Durante o jantar, a mesa estava impecável. Pratos alinhados, taças de cristal, o retrato do meu avô observando tudo da parede principal. Eu sentava entre meu pai e minha mãe, com o estômago embrulhado. Eles falavam sobre negócios, sobre a colheita dos vinhedos, sobre como a imprensa local publicaria uma matéria sobre o meu sucesso. Eu apenas ouvia, tentando encontrar o momento certo para falar. Pai, mãe, comecei, com a voz trêmula. Antes de qualquer coisa, quero agradecer por tudo. Sei que nem sempre foi fácil, mas... Meu pai me interrompeu. Não é hora de sentimentalismos, Helena. Vamos brindar. Ele ergueu a taça, olhando para mim como se esperasse que eu o imitasse. Fiz o mesmo, mesmo com o coração disparado. Eu sabia que, quando abrisse a boca novamente, tudo mudaria. Tentei continuar. Há algo que vocês precisam saber. Algo importante sobre mim. Foi então que o olhar da minha mãe desceu para minha barriga. Ela franziu o senho. Helena, o que é isso? O garfo caiu da minha mão, e o som metálico ecoou como um trovão. Meu pai olhou também, e o silêncio tomou conta da sala. Por um segundo, ninguém respirou. Você está grávida? Ele perguntou, em um tom que mais parecia um veredito. Tentei responder, mas as palavras se perderam. Pai, eu... Cale-se, ele gritou, levantando-se da cadeira. O som de sua voz encheu o salão, e eu senti o chão tremer. Como ousa manchar o nome da nossa família desse jeito? Depois de tudo o que fizemos por você? Minha mãe levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus, Helena! O que as pessoas vão dizer? Vocês não entendem, tentei explicar, as lágrimas escorrendo. Eu amo esse homem. Ele me respeita, me apoia. Cala a boca,
Meu pai gritou outra vez. Você é uma vergonha. Uma desgraça para este nome. Levantei-me, tentando conter o choro. Não vou pedir desculpas por amar alguém. Não vou mais viver de aparências. Ele apontou para a porta com os olhos cheios de ódio. Então saia. Se escolheu a vergonha, viva com ela. Não é mais bem-vinda nesta casa. Minha mãe completou, fria como mármore sob meus pés. Durma nas ruas, Helena. Você fez sua escolha. O som do trovão veio logo depois, misturando-se ao barulho da chuva que começava a cair lá fora. Eu olhei ao redor, para a mesa, para os retratos, para o lar que nunca me acolheu, e percebi que não havia mais nada ali para mim. Peguei minha mala, ainda parada junto à escada, e caminhei até a porta sem olhar para trás. Do lado de fora, a chuva caiu sobre meu rosto como um batismo. O vento gelado cortava minha pele, mas eu não senti frio. O diploma estava na minha mão direita, e a outra descansava sobre a barriga que abrigava o motivo da minha coragem. Enquanto caminhava pela estrada encharcada, prometi a mim mesma que nunca mais deixaria que ninguém decidisse o valor da minha vida. Eu estava sozinha, sim. Mas pela primeira vez, livre. E no fundo, algo em mim dizia que o destino ainda tinha uma última palavra a dizer, uma que faria todos eles se ajoelharem diante da verdade que tanto tentaram esconder. A chuva daquela noite pareceu nunca ter fim. Quando amanheceu, eu ainda sentia o cheiro da água nas roupas, o frio na pele, e a lembrança viva da porta batendo atrás de mim. Por um tempo, eu caminhei sem destino, tentando entender como o amor de uma família podia se transformar tão rápido em rejeição. Mas a cada passo, a dor se misturava a uma sensação nova, a de que eu finalmente estava livre para viver, mesmo que isso significasse começar do zero. Encontrei abrigo em um pequeno quarto de pensão no centro de São Paulo, longe de tudo o que lembrava meu passado. As paredes eram descascadas, o colchão fino, e o som da rua atravessava as janelas, mas era um lar, o primeiro que eu podia chamar de meu. Naquela primeira noite, sentei no chão e olhei o diploma que havia protegido durante a tempestade. As bordas estavam amassadas, mas as letras ainda brilhavam. Helena Vasconcelos, bacharel em Direito. Sorri com um nó na garganta. Era a única prova de que, apesar de tudo, eu tinha vencido. Os dias seguintes foram de sobrevivência. Acordava cedo, buscava trabalho em escritórios pequenos e aceitava qualquer oportunidade que me desse o mínimo de renda. Estava grávida, cansada e sozinha, mas não deixaria que isso me definisse. Aprendi a viver com o básico, um prato de arroz, um banho morno e a fé de que tudo passaria. Às vezes, quando o enjoo vinha e o corpo doía, eu fechava os olhos e dizia baixinho: vai ficar tudo bem, meu amor. Era como se falasse tanto para o bebê quanto para mim mesma. Foi numa dessas manhãs, quando o céu ainda estava acinzentado, que ouvi batidas na porta. Pensei que fosse a dona da pensão, mas, ao abrir, vi um rosto que me fez chorar antes mesmo de entender por quê. Alexandre estava ali. O terno estava amarrotado, os olhos fundos e o semblante carregado de culpa. Ele me olhou em silêncio por alguns segundos, depois deu um passo à frente e me abraçou com força. Helena, o que fizeram com você? Perguntou, a voz embargada. Fui até sua casa. Ninguém quis me dizer nada. Só depois soube o que aconteceu. Eu não consegui responder. Apenas chorei, afundando o rosto no peito dele. Foi um choro pesado, o tipo que vem de dentro, quando a alma sangra. Ele esperou eu respirar e então segurou meu rosto com as duas mãos. Você não vai passar por isso sozinha. Eu prometo. Tentei resistir. Alexandre, você não entende, meu pai nunca vai aceitar. E eu não quero que pensem que estou com você por... Ele me interrompeu com um olhar firme. Por interesse? Helena, eu te conheci antes de qualquer fortuna, antes de qualquer sobrenome. Você é a única mulher que me fez lembrar por que vale a pena amar. As palavras dele foram como um sopro de ar em meio ao sufoco. Eu desabei de novo, mas agora de alívio. Alexandre não só me acolheu, ele me devolveu a dignidade que meus pais haviam arrancado. Naquela mesma semana,
ele me levou para sua casa, um apartamento amplo com janelas enormes e cheiro de flores frescas. Não é um castelo, mas aqui você vai ser tratada como merece, disse sorrindo. Os dias passaram e, aos poucos, a vida ganhou cor novamente. Alexandre fazia questão de me acompanhar em todas as consultas médicas, aprendia sobre a gravidez e falava com o bebê como se ele já pudesse ouvi-lo. Às vezes, acordava no meio da noite e o via sentado na poltrona ao meu lado, observando em silêncio. Não consigo dormir pensando em como alguém pode te mandar embora. Eles não te conhecem, Helena. Mas vão conhecer. Eu sabia o que ele queria dizer. Alexandre era paciente, mas havia uma determinação silenciosa em cada gesto seu. Ele não era o tipo de homem que aceitava injustiça. Um dia, enquanto tomávamos café, ele olhou para mim e disse: "Você me deu um presente maior do que qualquer herança, uma nova chance de ser alguém melhor. Agora é minha vez de te dar algo em troca. Alexandre, por favor, não quero vingança. Só quero paz. Não é vingança, amor. É justiça." Naquela tarde, ele saiu e passou horas fora. Quando voltou, trazia nos olhos um brilho diferente, algo entre mistério e certeza. Não me contou o que planejava, apenas me abraçou e disse: "Confie em mim. Um dia, todos saberão quem você é, e vão se arrepender do que fizeram." Eu não insisti. Aprendi com a dor que algumas respostas vêm no tempo certo. E naquela noite, enquanto sentia o bebê mexer pela primeira vez dentro de mim, compreendi que a vida estava me dando mais do que uma segunda chance, estava me transformando. Eu não era mais a herdeira perfeita. Era uma mulher reconstruída, guiada pela força que só nasce quando se perde tudo. E no fundo do meu coração, eu sabia, o mundo ainda não tinha visto do que uma Vasconcelos era capaz quando escolhia lutar pelo amor, e não pela aparência. Eu nunca imaginei que a verdade pudesse fazer tanto barulho. A notícia chegou como um raio em céu limpo, espalhando-se pelos jornais, sites e redes sociais. Bilionário Alexandre Monteiro anuncia casamento com a advogada Helena Vasconcelos. Quando vi meu nome estampado em letras maiúsculas nas manchetes, o ar sumiu dos meus pulmões. Senti um misto de choque, medo e libertação. Eu sabia que, naquele instante, a paz da família Vasconcelos tinha acabado, e, de certa forma, era merecido. Alexandre não me contou antes de divulgar. Descobri junto com o resto do país. Quando o encarei, ele estava calmo, com aquele olhar sereno que escondia uma força que eu só comecei a entender com o tempo. Eu disse que um dia todos saberiam quem você é, falou, com um meio sorriso. Agora eles sabem. Naquele momento, percebi que não havia volta. O mundo inteiro saberia que a filha renegada de Eduardo Vasconcelos, o homem obcecado por reputação, estava prestes a se casar com um dos empresários mais ricos do país. E o mais irônico era que, dessa vez, não havia nada que ele pudesse fazer para apagar meu nome. As horas seguintes foram um turbilhão. Meu celular não parava de tocar, jornalistas, colegas da faculdade, até pessoas da cidade onde cresci queriam falar comigo. Eu não atendia. Só conseguia pensar em uma coisa: a reação dos meus pais. Consegui imaginá-los perfeitamente, meu pai trancado no escritório, a mão cerrada em punho, e minha mãe andando em círculos pela sala, repetindo: "Isso é impossível." No dia seguinte, os jornais locais confirmaram que a casa dos Vasconcelos havia sido cercada por repórteres. Câmeras na entrada, flashes incessantes, perguntas sendo gritada por sobre o portão de ferro. "Senhor Vasconcelos, é verdade que expulsou sua filha grávida de casa? O que sente ao saber que ela vai se casar com Alexandre Monteiro? Vai comparecer ao casamento?" Nenhum deles respondeu. E pela primeira vez, o silêncio deles não era de poder, era de vergonha. Enquanto isso, eu e Alexandre vivíamos uma calma quase estranha. Ele cuidava de tudo com precisão cirúrgica. "Deixe o mundo falar", dizia, enquanto revisava papéis no escritório. "Nós vamos apenas viver." Às vezes, eu observava em silêncio, tentando entender como um homem com tanto poder podia ser tão tranquilo diante do caos. Uma semana depois, recebi um envelope dourado.
dentro, o convite oficial do nosso casamento. Era simples, elegante, e carregava nossos nomes em letras prateadas, Alexandre Monteiro e Helena Vasconcelos. Eu o encarei por longos minutos. O sobrenome que um dia me feriu agora brilhava em um papel que simbolizava uma nova vida. Um novo começo. Tem certeza de que quer manter o Vasconcelos? Alexandre perguntou, enquanto acariciava minha barriga. Tenho, respondi. Não porque devo algo a eles. Mas porque quero que o mundo saiba que o nome que eles usaram para me humilhar agora vai ser lembrado por algo maior. Na manhã seguinte, a imprensa divulgou fotos do convite. O país inteiro comentava. As manchetes variavam entre o escândalo e a admiração. Herdeira expulsa renasce das cinzas. A vingança silenciosa da filha renegada. O amor que derrotou o orgulho. E enquanto isso, lá no interior, a mansão dos meus pais se transformava em um campo de silêncio e arrependimento. Um amigo de infância me mandou uma mensagem: seu pai não tem saído de casa. A cidade inteira comenta. Dizem que ele está doente de vergonha. Eu não respondi. Apenas olhei pela janela, onde o sol nascia dourado, e deixei o vento levar uma parte da mágoa que ainda restava. No entanto, por mais que o mundo aplaudisse, dentro de mim ainda existia um vazio. Eu não queria que a dor deles fosse minha vitória. Queria apenas que tivessem me amado quando eu mais precisei. Às vezes, imaginava o rosto da minha mãe, o olhar perdido, a voz embargada tentando justificar o injustificável. Foi tudo pelo seu bem, Helena. Não, não foi. Foi pelo deles. Na véspera do casamento, sentei-me diante do espelho e encarei meu reflexo. Estava diferente, o rosto mais maduro, o olhar mais firme. Atrás de mim, Alexandre se aproximou em silêncio e colocou as mãos sobre meus ombros. Amanhã é o começo de tudo, disse com um tom suave. E o fim do que ficou para trás, respondi. Ele sorriu e beijou o topo da minha cabeça. Eles virão. Mesmo que tentem negar, eles virão. Naquela noite, deitei-me com a cabeça em seu peito, ouvindo o som constante do coração dele. Pensei no bebê, em tudo que ainda estava por vir, e senti uma calma profunda. O medo, o abandono, a vergonha, tudo havia se transformado em força. Quando fechei os olhos, imaginei a antiga casa dos meus pais, não mais como uma prisão, mas como um monumento ao passado que não me definia. O mundo podia falar o que quisesse. Eles podiam me odiar, se arrepender, chorar. Mas eu já havia vencido. Não porque me casei com um bilionário. Mas porque aprendi, finalmente, que o verdadeiro poder não está no dinheiro, nem no nome, está em permanecer de pé, mesmo quando o mundo inteiro tenta te derrubar. O dia do casamento amanheceu como se o próprio céu tivesse decidido começar de novo comigo. O sol nascia preguiçoso, tingindo o horizonte de dourado, e o vento trazia o perfume das flores que decoravam o jardim do resort onde tudo aconteceria. As câmeras, os convidados, a música suave, era um cenário de conto de fadas. Mas o que ninguém sabia é que, por dentro, meu coração batia com um misto de gratidão e feridas ainda abertas. Eu não estava apenas me casando. Estava encerrando um ciclo inteiro da minha vida. Quando olhei meu reflexo no espelho, vi uma mulher que eu mal reconhecia. O vestido branco, leve e elegante, parecia feito não para me exibir, mas para libertar. Minhas mãos tremiam um pouco, e por um instante voltei a ser aquela menina assustada que saía de casa sob chuva, carregando uma mala e um diploma. Mas agora eu sabia que cada lágrima tinha me trazido até ali. Alexandre entrou no quarto antes da cerimônia, contrariando a tradição. Não consegui esperar, disse com um sorriso discreto. Ele segurou minha mão e a beijou. Eles estão aqui. Meu estômago revirou. Eles quem? Seus pais. Por alguns segundos, o ar desapareceu. Senti o corpo inteiro congelar. Pensei em recusar, impedir que os tirassem dali, mas o olhar de Alexandre me fez parar. Helena, às vezes o perdão é a vitória mais alta que existe. A música começou a tocar. Caminhei até o altar com passos firmes, o coração pulsando nas mãos.
Cada rosto que eu via parecia brilhar, colegas de faculdade, jornalistas, empresários, pessoas que um dia duvidaram de mim. E, ao fundo, vi. Sentados na última fileira, estavam eles. Meu pai, Eduardo, parecia menor. O terno que sempre simbolizou autoridade agora parecia pesado demais. Sua cabeça curvada, os ombros caídos. Minha mãe, Amélia, tinha o olhar perdido, como se ainda tentasse entender em que momento a vida desmoronou. Ela chorava, discretamente, como quem lamenta algo que o orgulho impediu de salvar. Quando encontrei o olhar deles, não senti raiva, senti algo mais profundo. Piedade. Por anos, busquei o amor que eles nunca souberam dar, e só agora percebia que o medo os havia consumido mais do que a mim. A cerimônia foi linda. As palavras do celebrante pareciam vindas de outro tempo. O amor verdadeiro não precisa de aprovação. Ele floresce quando tudo mais morre. Alexandre apertou minha mão, e senti o mundo inteiro caber naquele gesto. Quando trocamos os votos, ele disse: Helena, você me mostrou que o poder não está na riqueza, mas na coragem. E que amar é o maior ato de liberdade. Quando a cerimônia terminou, houve aplausos, flashes, emoção. Mas, antes da recepção, pedi um instante. Eu sabia o que precisava fazer. Caminhei até a parte mais silenciosa do jardim, onde meus pais estavam. Eles se levantaram quando me viram. Por um momento, ninguém falou nada. O vento brincava com o véu do meu vestido, e o som distante da festa se misturava ao bater apressado do meu coração. Meu pai deu um passo à frente. Sua voz falhou. Helena, eu. Não precisa explicar, interrompi, com calma. Eu entendi tudo. Entendi que você sempre teve medo, medo do que diriam, medo de perder o controle. Só que, no fim, quem perdeu foi você. Ele abaixou a cabeça. As lágrimas escorriam, silenciosas. Eu fui um tolo. Achei que te proteger era te controlar. Mas, quando percebi, já era tarde. Minha mãe se aproximou devagar, com os olhos vermelhos. Eu só queria que você fosse aceita. Que não sofresse o que eu sofri quando casei com seu pai. Eu me acomodei ao lado dele, achando que era amor. E acabei me tornando o que mais odiava, uma mulher que se cala. Eu respirei fundo. Não havia mais espaço para mágoas. Eu não vim para julgar vocês. Só vim agradecer. Porque, sem tudo o que vivi, eu nunca teria descoberto quem sou. Minha mãe soluçou. Meu pai tentou me tocar, mas parou no meio do gesto. Então, sorri. Eu perdoo vocês. Não porque esqueceria, mas porque mereço paz. Eles choraram, abraçados um no outro, e pela primeira vez senti compaixão, verdadeira, serena, sem dor. Alexandre me observava de longe, e quando voltei para ele, sussurrou: agora sim, você é livre. Nos meses seguintes, tudo mudou. A notícia do casamento correu o mundo, e minha história, a filha renegada que se tornou símbolo de superação, virou manchete em revistas e programas de TV. Recebi convites para palestrar, e aceitei apenas um, o da minha antiga universidade. Fui até o auditório onde um dia sonhei em ser ouvida e, diante de centenas de alunos, contei minha história. Um sobrenome não define quem você é, eu disse, com a voz firme. O que nos define é o que fazemos quando o mundo nos vira as costas. Fui aplaudida de pé. No fundo do auditório, vi alguém conhecido, meu pai. Ele se levantou, devagar, e foi o primeiro a aplaudir. Chorava, mas sorria. E naquele instante percebi, o perdão havia encontrado lugar nos dois lados. Anos se passaram. Tive um filho, nosso pequeno Gabriel, e uma filha, Clara. Alexandre se tornou mais do que meu marido, era meu companheiro, meu refúgio. Construí meu próprio escritório de advocacia, especializado em casos de mulheres rejeitadas, abandonadas ou humilhadas por suas famílias. Toda vez que via uma delas erguer a cabeça, lembrava da Helena que um dia caminhou na chuva, expulsa de casa. Hoje, escrevo estas palavras olhando o pôr do sol da varanda. Meus filhos brincam no jardim,
e Alexandre me observa com o mesmo olhar de quando me ajudou a recolher papéis naquela tarde chuvosa. Penso nos meus pais, agora velhos, quietos. Moram em uma casa menor, simples, cercada de vinhas que já não têm o mesmo brilho. Às vezes me visitam. Não falamos sobre o passado. Apenas nos sentamos juntos, em silêncio, assistindo o tempo passar. A vida me ensinou que a glória não está em humilhar quem te feriu, mas em se levantar com dignidade. Eu os perdoei, e no perdão encontrei algo que nem o dinheiro, nem o poder, nem o amor podem comprar: paz. E quando o vento sopra entre as vinhas e meu filho corre até mim rindo, eu o abraço e sussurro: você veio de uma história difícil, meu amor. Mas veio para provar que o amor verdadeiro sempre vence. E, pela primeira vez, sinto que toda a dor valeu a pena. Porque eu, Helena Vasconcelos Monteiro, não sou mais a filha renegada. Sou a mulher que transformou a vergonha em luz, o abandono em força e o passado em liberdade. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!